Olá, uma boa noite para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022, o 10º dia da contagem regressiva para o final desse governo. Faltam 355 dias para o homem da casa de vidro deixar o palácio. Deixe o like ou dislike, veja se o sininho está acionado. Se não estiver, acione para receber notificações do vídeo. Fazendo assim, você estará me ajudando a divulgar os vídeos e a combater o obscurantismo, hipocrisia e mentira desse desgoverno e também dos líderes evangélicos que apoiam e ainda levam seus fiéis a apoiar esse desgoverno. O assunto que estarei trazendo hoje é: começa a construção do verdadeiro candidato contra Lula. Gente, eu quero trazer essa notícia, já fazer o meu comentário sobre esse assunto, que, diante dos últimos acontecimentos, achei muito relevante esse comentário que foi feito pelo Rogério Maestre, que é engenheiro e professor na UFRGS, ao 247, que tem por título: Começa a construção do verdadeiro candidato contra Lula. Veja o vídeo. Primeiro, Jair Bolsonaro colocou em cargos civis no governo mais de 6 mil militares. Com isso, quer demonstrar que as Forças Armadas estão a seu lado em qualquer situação, o que não parece ser bem verdade. O comentário é de João Caires. Em 64, com o golpe militar, logo na sequência, os militares tiveram a ideia mirabolante para ampliar o seu poder sobre o país, para ter um mapa de cada cidade. Pegaram a Polícia Militar, uma instituição hoje que já tem 200 anos, presente praticamente em todos os municípios brasileiros, passou a ser uma força auxiliar do Exército com duplo comando. Ou seja, tem o comando do governador, mas também tem o comando do Exército. As polícias militares estão subordinadas ao governador e ao comandante do Exército. Um erro gravíssimo que não foi corrigido até hoje. Com isso, o Exército ampliou o seu poder e o seu monitoramento sobre a população no Brasil. Em 83, já percebendo a transição de poder dos militares para os civis, o que os militares fizeram? Criaram uma lei em 83 que nunca se utilizaram, mas que pode ser utilizada. Vejam só o tamanho da barbaridade. Os militares criaram uma lei que, se o comandante da polícia num estado foi escolhido pelo governador e não ter a aprovação do comandante do Exército, esse comandante da polícia não pode assumir. Isso nunca aconteceu, mas está previsto lá. Então, os militares têm, aos poucos, feito coisas para se manter no poder, manter as suas benesses. Sabemos aí do Tribunal Militar, que ainda existe, paga salários, mantém as investigações de militares sobre a corporação, algo que não deveria existir, até porque a justiça militar deveria existir em tempos de guerra. Assim como a indenização que se tem para as filhas de militares, que está mantida até hoje, elas recebem desde que não se case. E nós sabemos de vários casos de filhas de militares que já casaram, descasaram, casaram de novo e continuam recebendo poupudas pensões do Estado brasileiro. Algo que foi criado no período entre guerras. Nada mais justo
que se um militar que morreu em batalha, a sua família sim tem que ser atendida pelo Estado brasileiro. Não é o caso agora, mas continuam se mantendo. E aí a gente vê que em 88, onde nós avançamos muito nos direitos, e hoje os empresários, latifundiários, mau caráter estão tirando da população brasileira cada dia mais, com as reformas trabalhistas de Bolsonaro e Paulo Guedes, com a reforma da Previdência e outras coisitas más, o povo tem perdido e muito. Mas os militares espertamente colocaram na Constituição que foi um momento de disputa onde nós avançamos, mas também teve coisas que foram colocados absurdos, como por exemplo o artigo 142, que fala da garantia da lei e da ordem para os militares. Como disse, os militares não são um poder instituído e eleito pelo povo para governar. Muito pelo contrário, eles têm uma tarefa como qualquer outro funcionário público. Tem uma tarefa importante, que é defender a nossa pátria e não se intrometer na política de governar o país. Vejam só, quando a gente assiste e vê e ouve o comandante do Exército dizer que as Forças Armadas vão seguir a Constituição, o que ele quer dizer com isso, se o artigo 142 é bem dúbio? Para alguns deputados diz que não, que isso foi uma disputa e que não existe isso. Juristas também não. Mas vários militares, General Heleno, por exemplo, coloca que o artigo 142 dá poder aos militares de intervir no momento de convulsão nacional. Por isso, imagino que a todo custo o Bolsonaro tenta criar, no dia 7 de setembro, o dia da pátria, o dia de união, uma tremenda confusão para criar, de fato, uma convulsão. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Bolsonaro enche o governo de militares. Principalmente quando vemos que Jair Bolsonaro, ao assumir o governo federal, encheu seu governo de militares para demonstrar que tinha apoio deles. E, por sua vez, os militares se alinharam a Bolsonaro em busca de benefícios, altos salários e, na realidade, participaram de uma verdadeira mamata junto ao governo Bolsonaro, bem como os escândalos da farra com o dinheiro público na compra de leite condensado, picanha, bebidas alcoólicas superfaturadas e outros. Veja o vídeo. Militares gastam dinheiro público com picanha. Enquanto milhões de brasileiros lutam para sobreviver, as Forças Armadas usam dinheiro público para comprar uísque, bacalhau e até picanha. É isso mesmo, uma verdadeira falta de zelo e responsabilidade com o dinheiro da população neste momento de pandemia. O Tribunal de Contas da União vai investigar os gastos realizados pelas Forças Armadas após acatar uma representação feita por parlamentares do PSB a partir de um levantamento realizado pela própria legenda no painel de preços do Ministério da Economia. A pesquisa identificou que no ano passado foram comprados itens nobres e acima do preço. Foram quase 715 mil quilos de picanha, 139 mil quilos de bacalhau, 80 mil unidades de cerveja, além de garrafas de uísque 12 anos e de conhaque. O PSB afirma que os gastos revelam o apreço das Forças Armadas por iguarias especiais e de alto custo e demonstram a ostentação mantida justamente no momento em que os brasileiros enfrentam uma grave crise sanitária e econômica. Mesmo sabendo que Jair Bolsonaro não é nenhuma pessoa tão honesta e de conduta libada, estando envolvido no escândalo das rachadinhas, envolvido com as milícias e o chefe do crime organizado, e ele e a sua família suspeito de ser
mentor e mandante do assassinato de Marielle, seu motorista. Inclusive, nessa época, o Rio de Janeiro estava sob intervenção militar e o comandante era o então ministro da Defesa de Bolsonaro, Braga Neto. E com tudo isso, tem prestado seus prestígio e apoio a Bolsonaro. Gente, sabemos que existe o partido dos militares e eles não vão entregar o poder assim facilmente. Quanto ao presidente Jair Bolsonaro, eles já sabem que o seu governo já acabou e que ele não se elege mais. E o que vemos hoje é o afastamento dos militares de Jair Bolsonaro, bem como no caso recente em que o comandante do Exército, General Paulo Sérgio, definiu uma série de regras a serem adotadas na força para combater o avanço da pandemia de Covid-19 em documento encaminhado às organizações militares de todo o país. O comandante orienta que o retorno de integrantes da caserna ao serviço presencial deve ocorrer após 15 dias da aplicação da vacina. E também a norma diz que não deverá haver difusão de mensagens em redes sociais sem confirmação da fonte e da veracidade da informação e que, além disso, os militares deverão orientar os seus familiares e outras pessoas que compartilham do seu convívio para que tenham a mesma conduta. Isso tudo à revelia de seu comandante maior, o presidente Jair Bolsonaro, que é um negacionista, que não gostou, evidentemente, e mandou o ministro da Defesa, Braga Neto, redigir uma nota de esclarecimento para o comandante assinar, desfazendo de tudo no que não foi atendido pelo comandante do Exército, afrontando o presidente Jair Bolsonaro. Veja o vídeo. Nota corajosa do Barra Torres, Gessner. Olha, uma nota corajosa e que ilustra bem o papel de uma agência reguladora. A agência reguladora tem que ser independente, independente do poder econômico. O presidente teria insinuado que haveria algum interesse da Anvisa em preconizar a vacinação de crianças. Óbvio, não há nenhuma evidência a esse respeito. Mas o presidente da Anvisa, respeitando a figura do presidente, mas de uma maneira firme, falou, olha, nós fizemos isso porque entendemos que essa é a melhor postura técnica. Tem que ter independência em relação ao poder político. E é exatamente isso. Aliás, pegando da discussão passada, uma questão de Estado, uma questão de governo. Uma agência como a Anvisa, ela não trabalha subordinada ao governo, ela é uma agência de Estado, é um órgão de Estado. Ela tem deliberações de natureza técnica, independente. E se o presidente acha que há interesses por trás da posição da Anvisa, então ele precisa dizer quais são. Se não o fizer, ele prevarica, como a doutora Priscila certamente poderá explicar. E acho que a melhor postura, que é uma postura humilde e, portanto, de grandeza, seria se retratar dessa acusação infundada contra uma agência reguladora. Em ano eleitoral, o presidente Bolsonaro vai continuar tensionando as instituições? É um profundo equívoco, é um total erro. Na verdade, a postura deveria ser uma postura de oferecer soluções, não tensionar as instituições. O Brasil, para sair da crise,
depende das suas instituições. A nossa vantagem em relação aos outros emergentes foram as instituições que, apesar de frágeis, apesar de suas dificuldades, podem nos levar à retomada do crescimento. É preciso que o governo e todas as forças políticas caminhem no sentido de fortalecer as instituições. E temos o outro caso, que Jair Bolsonaro fez ataques e insinuações contra a Anvisa e seu presidente Antônio Barra Torres, em que respondeu ao ataque com uma nota muito humilhante a Jair Bolsonaro, praticamente exaltando a si mesmo e os militares, quando sabemos que esse almirante era muito amigo de Jair Bolsonaro e foi indicado e muito elogiado por Bolsonaro. A fonte: a forte resposta a Bolsonaro permite esconder o fato que o contra-almirante Antônio Barra Torres participou em março no ano passado numa manifestações públicas de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, sem nenhum equipamento de segurança, e jornais da época qualificam o contra-almirante era amigo íntimo de Bolsonaro e chegou ao cargo de presidente da Anvisa por indicação do próprio presidente. Diante de tudo isso, permita-me entrar no campo das hipóteses. Será que isso já não é uma jogada para o partido dos militares lançarem um verdadeiro candidato à presidência da República, que já vem com a velha retórica de que não é político de carreira e que não seja um negacionista e no atual momento entregue vacinas para as crianças brasileiras? Já temos alguns generais dissidentes do governo Jair Bolsonaro que se filiaram ao Podemos, juntamente com Moro, que é apresentado como a terceira via pela grande mídia e o mercado, mas que não decola e pode ser descartado. Gente, depois de tantas hipóteses, vem a pergunta: qual seria o desfecho e como ficaria Jair Bolsonaro e seus filhos nessa história? Certamente, em agradecimento a Jair Bolsonaro, até poderiam tecer um acordo para anistiá-lo, porque esse é o país da impunidade, desde que não seja da esquerda, e livrar a família dos seus crimes, isto é, se o mesmo não conseguir o foro privilegiado numa eventual candidatura ao Congresso Nacional. Gente, gostaria de fazer também um alerta aos políticos de esquerda, que já estamos vendo alguma movimentação muito perigosa para a democracia e principalmente para as esquerdas brasileiras, e Lula, que é o candidato favorito nas pesquisas de intenção de voto para a eleição de 2022, que é a ida do general Fernando Azevedo, ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro, que é um dos generais dissidentes do governo Bolsonaro, para o STE, Supremo Tribunal Eleitoral, que vai ser o gerente do TSE durante as próximas eleições presidenciais, quando a corte será comandada pelo ministro Alexandre de Moraes, quando terminar o mandato de Fachin.
O nome foi acertado entre os dois magistrados. Moraes deverá ter na sua equipe um outro ex-ministro do governo Bolsonaro, o ex-advogado-geral da União, José Levi, que se desentendeu com o presidente da República, Levi. No entanto, só assumirá a Secretaria-Geral do TSE com a chegada de Moraes na presidência. Gente, a repercussão da resposta de Antônio Barra Torres repercutiu tanto que até parece que tanto os blogs de esquerda e até o deputado Paulo Pimenta, do PT Rio Grande do Sul, caíram nessa. Quero agradecer a todos que estão acompanhando o meu canal e peço que ajude a divulgar os vídeos, compartilhando com outros. Por favor, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.